Tudo pronto para a nossa análise de hoje? A jornada agora é direto para uma era marcada por contradições humanas intensas e profundas. Mas olha, esqueçam de vez aquela ideia de uma aula de história monótona sobre um passado distante e empoeirado, tá? O que a gente tem aqui é o puro suco do drama, da angústia, da genialidade e da beleza humana em sua forma mais crua e, claro, imperfeita. Vamos desvendar juntos e desmistificar os grandes segredos do barroco brasileiro. Para começar, pensem nessa conexão que parece totalmente improvável. O que um hit pop gigante cantado a plenos pulmões em 2024 e um padre brasileiro lá do século XVII poderiam ter em comum? Parece loucura, né? Mas a resposta revela a natureza completamente atemporal da nossa angústia e dessa contradição da alma. Prova que certos sentimentos e certas crises simplesmente nunca saem de moda. Pois é, a letra dessa música pop moderna usa as mesmíssimas ferramentas estéticas de 400 anos atrás para expressar uma alma completamente dividida. Nesses versos de Fourth Night, da Taylor Swift, a oposição de tempo entre uma quinzena e para sempre é a pura antítese. E aí, logo no segundo verso, o sentimento de amar alguém, a ponto de dizer que isso está arruinando a vida, bom, isso é o mais puro exagero dramático, a famosa hipérbole. Literalmente, é exatamente a mesma melancolia, o mesmo desequilíbrio emocional e esse pessimismo poético pesado que definiram a mente da galera no século XVII. Mas vem cá, de onde saiu o nome de toda essa estética de contrastes? A resposta está na origem da palavra. Barroco era um termo originalmente usado por joalheiros da época para descrever uma pérola de formato irregular, meio torta, assimétrica. E convenhamos, isso ilustra brilhantemente a grande metáfora de toda a era barroca. É uma arte que representa o extravagante, aquilo que foge completamente daquele equilíbrio clássico, matemático e certinho das formas gregas. A pérola irregular é bela, sim, mas é imperfeita. É valiosa, mas aos olhos de alguns chega a ser grotesca. É o reflexo físico, palpável, daquela tensão emocional que dominava o período. E a grande questão é entender a raiz histórica desse caos mental, que se resume a um choque cultural extremamente violento. De um lado da corda, o antropocentrismo, herança direta lá do Renascimento, colocando a razão, a matéria e o ser humano no centro do palco. Do outro lado, puxando com tudo, o teocentrismo, impulsionado pela força da contra-reforma da Igreja Católica, exigindo um retorno total à fé, ao espírito e à submissão. O resultado? As pessoas do século XVII viviam literalmente rachadas ao meio. Era um cabo de guerra dilacerante entre aproveitar os prazeres da terra e o medo constante de não ir para o ser. Agora, como que a gente coloca toda essa paranoia no papel? Para expressar essa dualidade tão intensa, os escritores precisaram desenvolver verdadeiros motores literários. A base da escrita se constrói em duas rotas bem diferentes. O ocultismo, também chamado de gongorismo, onde o foco absoluto está na forma da escrita. É aquele rebuscamento, o jogo visual, usar o vocabulário mais chique possível para enfeitar a ideia. A outra rota é o conceptismo, ou quevedismo, que já foca 100% no conteúdo. É o jogo rápido de ideias, a argumentação lógica, tentar convencer o leitor com uma retórica afiadíssima. E o mais legal é que elas não se anulavam. Muitas vezes essas duas técnicas dançavam juntas no mesmo texto para traduzir exatamente a cabeça do homem dividido. Aí entra em cena a chamada estética do contraste, que é basicamente a caixa de ferramentas dessa galera para transformar toda a confusão interna em arte, usando figuras de linguagem bem específicas. A antítese é a mais famosa, batendo de frente palavras opostas, tipo o dia e a noite se enfrentam. Subindo o nível da loucura, a gente tem o paradoxo, que é uma contradição lógica insana e profunda, como dizer um fogo que gelo em si contém, fundindo coisas impossíveis na mesma ideia. E claro, a hipérbole, que é o puro suco do drama, o exagero intencional para dar intensidade, criando aquelas imagens visuais absurdas, tipo púrpuras mil ou chorar rios de lágrimas. Mas como é que toda essa bagagem cruzou o oceano e chegou aqui no Brasil? Bom, a linha do tempo começa na Europa, no século XVI, quando a Contra-Reforma dita as regras e molda essa estética. O marco inicial em terras brasileiras acontece cravado no ano de 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. A partir daí, o movimento ganha uma atração gigantesca, mas ele atinge o auge mesmo no século XVII. E o palco principal dessa explosão cultural foi o Nordeste, especificamente a Bahia, que na época era o grande centro colonial, nadando na riqueza astronômica gerada pelo ciclo da cana-de-açúcar. E é justamente nesse cenário, cheio de luxo, muito dinheiro e, vamos ser francos, de profundas hipocrisias sociais,
que surge a figura mais icônica, genial e afiada da literatura barroca brasileira, Gregório de Matos. Os versos dele ecoam uma indignação que parece viva até hoje. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Com um tom mega ácido, satírico e sem nenhuma reverência, ele não poupava ninguém. Atacava a sociedade, o clero, os políticos. Essa coragem de expor as vísceras de Salvador rendeu a ele o lendário apelido de Boca do Inferno. Ele foi o nosso grande mestre do cultismo, transformando as palavras em verdadeiras lâminas. Mas olha como as coisas são. Provando que a alma do barroco é ser dual, a gente tem o outro lado da moeda do próprio poeta. O nosso Boca do Inferno também era um cara esmagado pela consciência pesada, cheio de culpa. Nos momentos mais sombrios de reflexão, ele baixava a guarda e mandava confissões religiosas como: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Pessoal, parem para pensar na genialidade dessa lógica. O cara confessa os piores pecados possíveis, mas usa um paradoxo brilhante para colocar Deus na parede, argumentando que quanto mais ele peca, mais a clemência divina é obrigada a perdoar. É a essência pura do raciocínio lógico tentando cavar um espacinho na salvação. E já que tocamos no assunto de argumentação lógica e conceptismo, a gente precisa falar do mestre absoluto da prosa dos sermões, o padre Antônio Vieira. A força da retórica desse cara ganha vida em pensamentos maravilhosos como: fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. É muita ousadia, né? Vieira não estava lá só para rezar a missa. Ele usava a fé e o púlpito para tecer críticas sociais e políticas corajosas demais para a época, como a defesa ferrenha dos povos indígenas. A prosa dele era tão imponente, tão perfeita em sua lógica, que anos mais tarde o grande Fernando Pessoa o coroou simplesmente como o imperador da língua portuguesa. Bom, depois de mergulhar de cabeça nesse universo todo de contrastes pesados, exageros dramáticos, dualismos profundos e palavras rebuscadas usadas para esconder e ao mesmo tempo escancarar a dor humana, fica uma provocação para a gente pensar. Na nossa era moderna, altamente polarizada, movida a recessos de sentimentos na internet e inundada por uma guerra infinita de narrativas, será que, no fundo, a gente não está vivendo num novo período barroco? A pérola irregular parece que continua rolando através dos séculos, e as angústias de 1600 e bolinha talvez estejam literalmente a um deslizar de tela de distância de nós? Fica essa reflexão para fechar a explicação de hoje. Um abraço e até a nossa próxima jornada.